Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM, 660 AM simultâneo. Todos vocês que prestigiam o programa Caminhos da Consciência, receba da gente agora um grande e fraterno abraço, esteja onde você estiver, no seu carro, na sua casa, na internet, no YouTube, vendo de uma forma atemporal esse programa. Hoje estamos em dezembro de 2016, finalizando o ano, no ano profano. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Se você estiver assistindo no YouTube, né, você consegue ver o clima aqui da Rádio Mundial. Ainda estamos no 5º andar, né? Bem gostosinha aqui a sala, bem legal. O André está aqui, o Ricardo também, os dois fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho. Se você quiser ver o clima aqui do estúdio de gravação, você pode acessar ali o YouTube. Você acessando o YouTube, você coloca o meu nome, Newton Schultz, Newton escrito em português, N-I-L-T-O-N, e o Schultz, S-C-H-U-T-Z. A primeira página que vai aparecer é a minha, tem uma foto minha preto e branco ali. Você pode se inscrever no canal sempre que a gente postar um programa, um trecho de atividade profissional minha ali, você será notificado pelo seu e-mail do YouTube de inscrição. O André que posta ali todos os programas da gente. Então é isso. Pessoal, no programa de hoje, eu vou conversar com vocês, sendo que a gente já chegou em dezembro, no último mês do ano do nosso calendário gregoriano. Vamos falar um pouquinho sobre 2017. Vamos entrar com a astrologia, com uma das linhas de conhecimento para a gente refletir hoje um pouquinho através de planeta, que agora vem o ciclo maior de Saturno. Eu já venho falando isso há muito tempo. As pessoas que acompanham o meu programa sabem que eu já havia falado do ano de 2016 há muitos anos atrás. Por quê? Aí eu falo, Newton Schultz, não, simplesmente eu estudo. Então eu já havia lido num livro do meu professor Henrique José de Souza, que o ano de 2016 ele fecharia um ciclo, que é o ciclo solar, que nós estamos vivendo desde 1981, que existem ciclos maiores, onde você multiplica o setenário evolutivo vezes o 5, que é o momento atual, dá 35, na verdade são 36 anos, se contados um a um, mas esses ciclos, que a gente chama esotericamente de 35 anos ligados a égides planetárias, eles sempre vêm trazer uma reformulação, uma forma da gente enxergar as coisas, e eu, de uma forma absolutamente pessoal, como eu sempre narro, coloco aqui nos meus programas, esse programa é meu, eu não estou representando ninguém. Se eu divulgo a minha sociedade, eu tenho autorização para isso e gosto de ver as pessoas que entram em sintonia com algumas coisas, não necessariamente o meu programa. Muita gente me escreve às vezes, nem pelo meu programa, mas sabe que eu indico ali as pessoas para entrar na minha sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, para a gente beber da fonte do conhecimento, né? Então aqui eu estou só como intermediário, aquela pessoa que está colocando a sua visão pessoal dos acontecimentos, dos estudos particulares e mais nada, que fique bem claro isso. Não estou representando ninguém. Muitas vezes as pessoas, de forma errônea, elas fazem o link direto com as coisas que eu falo ligado à minha sociedade e colocam críticas também no YouTube. A gente tem muito mais elogio, ainda bem, do que crítica. É sinal que, de uma certa forma, o trabalho está sendo bem visto. Críticas, lógico, são sempre bem-vindas. Se ficasse só nos elogios também, eu fiz um programa aí há semanas atrás, falando sobre o Trump, falando sobre o juiz Sérgio Moro. Nossa, o programa deu uma repercussão incrível, muita gente assistindo, muita gente criticando também, mas eu não falei particularmente de nenhum do lado pessoal. Se as pessoas tivessem uma visão um pouquinho mais solta em relação ao que eu falei no programa, observaria que eu coloquei uma visão coletiva. Eu falei de Estados Unidos, falei de transbordo de experiências, e infelizmente as pessoas acabam entrando totalmente no lado pessoal, individual, e acaba distorcendo, infelizmente, a informação, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Vamos falar então do ano de 2017 e algumas ligações. Primeira coisa que eu gostaria que isso ficasse bem claro: o ano de 2017, precisamente, hoje, no dia 20 de março de 2017,
que é o ano novo astrológico real. Isso que nós precisamos entender, é o ano novo astrológico real e não o profano que nós temos dezembro como iniciando todo o processo. Por isso que nas tradições, todos os seres humanos que vieram depois dos grandes cataclismas atlantes que ocorreram, eles são conhecidos, todos nós, como arianos, que vêm do signo de Áries, onde nós temos aqui no hemisfério sul, quando o Sol entra em Áries, nós temos sempre o que nós chamamos de equinócio de equilíbrio, que nós temos solstícios e equinócios, nós temos o equinócio de outono, e lá no hemisfério norte nós temos o equinócio de primavera. Julho ali é verão, aqui para nós é inverno, sempre tem isso, né? A gente sabe que isso existe por causa da inclinação do planeta Terra. Então o ano novo real ele ocorre sempre em 20, 21, não existe uma data correta baseada em calendários, no dia 20 de março. E no ano que vem vai ocorrer dia 20 de março de 2017, se não me engano, logo pela manhãzinha, 6 e pouco da manhã. E quando isso ocorre, o que nós precisamos compreender? Vem um novo impulso, só que esse de 2017 ele é especial, porque nós estamos encerrando um ciclo agora de 2016, que é o ciclo solar que veio desde 1981 para a inauguração de uma nova realidade. Então as transformações elas virão de acordo com a tônica do regente, que será Saturno. No ano de 2017, Saturno é o regente e ele é o regente maior de um ciclo que vai até 2052. Vejam a data que eu coloquei, 2052. Então nós vamos ter grandes transformações. Isso que nós tivemos em 2016, que estamos tendo ainda no calendário profano, nós ainda estamos vivendo, isso representa nem um pouquinho das coisas que virão ainda. Tudo será reciclado no sentido de religião, no sentido de economia, no sentido de política, etc. Tudo, o lado cultural. E eu acredito que as transformações que virão, num primeiro momento, no sentido rigoroso, isso trará, com o tempo, trará uma luz muito bacana. Vou explicar por quê. Vou falar um pouquinho desses ciclos e vamos estudar um pouco a história da humanidade. O interessante é a gente fazer o paralelo. Você acreditar, de repente, nessas linhas de conhecimento, tarô, astrologia, cabala, mas sem você ter o escopo de uma base que realmente tenha dados para que você se fie neles, para que você possa fazer as suas reflexões, tudo começa a ficar muito solto, muito na suposição. Então foi por isso que eu citei no começo do ano, no começo do programa, que o ano de 2016, isso já estava escrito num livro que o professor fez do século passado, que nós iríamos encerrar, que tudo que é falso vai cair como castelo de cartas, e a gente vê isso acontecendo. Então a grande lei, né, colocando até uma forma da gente pensar, a gente sempre tem que entender o seguinte: o planeta Terra, ele possui um governo oculto. Quando a gente fala desse governo oculto, foi quando os grandes rishis, os grandes reis de Edom, esses seres, quando encerra a etapa evolutiva da Atlântida, eles vão para as dimensões espirituais do planeta, para uma fácil compreensão, e ali é instaurado o que nós chamamos de governo oculto do mundo. Então existe o planeta Terra, ele não está solto de qualquer forma no mundo humano, assim, e a gente que decide tudo. Lê do engano se a gente pensa isso. Existem influxos vindos e oriundos desse governo oculto do mundo, que eles agem diretamente em seres na face da Terra que estão mais preparados no momento para receber esses influxos, para que os ditames aconteçam, seja no amor ou seja na dor, na inspiração ou no rigor. Então nós precisamos compreender que quando essas consciências que estão muito acima da humanidade em todos os pontos, no sentido de avanço tecnológico, cultural, principalmente moral, quando nós falamos das realidades de Agartha, etc., nós estamos falando de um lugar onde o equilíbrio é perfeito. E eles estão trabalhando em conjunto conosco aqui na humanidade, através de adeptos, de seres especiais. Da onde você acha que vêm esses seres especiais que são sempre citados em todas as teogonias, culturas, civilizações?
Cristo, Moisés, Buda, Krishna, esses seres são oriundos, são corpos praticamente preparados nessas dimensões espirituais e inseridos na face da Terra, por isso que sempre o nascimento deles é uma coisa meio estranha, porque eles são inseridos na face da Terra para que se cumpra o papel, e junto deles vem uma corte de adeptos de outros seres que vêm contribuir com o trabalho deles. E não tenha dúvidas, de uma forma ou outra o trabalho é instaurado. Pode existir falhas, pode existir adaptações, isso quase sempre ocorre. Por quê? Porque eles necessitam do feedback humano. E se não tem o feedback humano de tudo que eles trazem, o que ocorre? Simplesmente o trabalho ocasiona algumas falhas. Um exemplo, vocês acham que o grande arquiteto do universo, ou Deus, o nome que você queira dar, o grande pai, ele iria colocar um filho dele da estirpe hierárquica como um Cristo para ele morrer crucificado na cruz da forma que ele foi? Claro que não. Isso ocorreu por causa de problemas que a missão, que o grande trabalho que envolvia João Batista, que envolvia todos os grandes seres que estavam ali, houve a trinca. O João Batista ele foi o primeiro que foi imolado pela humanidade. Ele teve a sua cabeça cortada por Herodes, ligado aos mistérios de Salomé. Então, com isso, o trabalho do Cristo começa a ter uma falha. Mas aí a gente fala, uma falha, é agora que eu quero chegar no ponto para que a gente reflita junto. Ele falhou no sentido do arquétipo de como ele deveria acontecer. O Cristo deveria ter sido reconhecido como Messias e a missão dele não era só religiosa. Ele iria reformular tudo, trabalhando em conjunto com Roma. Por isso que Roma cresceu tanto, mas como aconteceu todas aquelas mortes, acabei de citar de João Batista tal, o trabalho teve que tomar um outro rumo e para a humanidade continuar, sendo que ela não conseguiria pegar os inflúvios mentais da consciência desse imenso ser que estava na face da Terra e, infelizmente, só poderia captar a informação no sentido emocional, porque a humanidade ela evolui muito pouco no sentido mental, conhecimentos, estudos. As pessoas lançam opiniões, às vezes, sem base alguma. O que eu estou falando aqui são coisas que eu leio e faço comparativos com a própria história da humanidade. E aí nós entramos nessa realidade do Cristo ligado aos mistérios do Santo Grau e por aí vai. Então, quando nós começamos a entender que esses seres vêm desse governo oculto do mundo, nós precisamos começar a abrir a nossa mente para observar os acontecimentos cíclicos. E quando nós falamos de astrologia, no seu sentido mais elevado, ela é como se fosse um relógio cósmico que rege toda a humanidade. Se você ainda não acredita, pesquise, estude um pouquinho mais sobre as yugas do povo indiano do Oriente, as yugas que são chamadas de Kali Yuga, Idade de Ferro, Sat Yuga, é tudo astrológico, tudo está ligado ao movimento dos planetas do próprio sistema, que nós somos uma pequena célula, nós somos uma pequena luzinha de tudo isso que acontece ali. Então, quando nós começamos a compreender que tudo está narrado, tudo tem um tempo, daí que você pega os gregos, vamos pegar outra civilização fantástica. Os gregos eles colocam Saturno, que seria o último limite, sem contar Urano, Netuno e Plutão, contando como o sétimo planeta, o que ele é? Ele é Cronos. Cronos é o tempo. Então tudo está cronologicamente cronometrado, 2 vezes o Cronos, para você entender o sentido dessa divindade, que é Saturno para os romanos, que faz com que linhas de conhecimento, quando a gente passa a refletir em relação a elas, a gente observa que está tudo certinho. Volta para o Cristo, até os seus fios de cabelo estão contados. Então, nessa pequena frase, ele lançava um caminho para pesquisa, para meditação, para estudos, para que a gente começasse a entender o processo. Vamos voltar para o ciclo de 35 anos. Eu vou pegar o início do século passado. Segundo os estudos, segundo a tradição, do ano 1909 até o ano de 1944, a humanidade foi regida por Marte. Aí você fala assim, ok, então medite na história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vejam se elas não ocorreram, que tem toda a característica de Marte, se elas não ocorreram nesse ciclo de 35 anos. Repito, 1909 a 1944. E quando encerra? Exatamente 44, 45, quando inicia um novo influxo.
Aí nós entramos nos eflúvios de 35 anos regidos pela Lua, 1945 até 1980. Veja se não foi, apesar que tem muita gente que ainda acredita que isso não ocorreu, na minha visão é uma infantilidade, é uma falta de informação, a pessoa não acredita em satélite. Ela está com o celular ali navegando e não acredita no satélite. Enfim, cada um, né? O ser humano, ele conseguiu chegar na Lua, mas já digo, estava absolutamente supervisionado pelo governo oculto do mundo. Que o governo oculto do mundo, com a sua tecnologia, coloca naves ali para que observem tudo o que estava acontecendo. Então, revelações, né, ou desvelações do que tudo que aconteceu naqueles momentos, pelo amor de Deus, nada foi colocado. Isso devagarzinho virá a lume. Então, nesse período, até 1980, a humanidade foi regida pela Lua. A Lua tem a tônica das artes. Grande avanço nas artes nós tivemos. Grandes seres especiais nasceram nesse período. Aí depois nós temos o quê? Esse que nós estamos finalizando agora, 1981 até 2016. Por isso que o meu mestre, o professor, colocou no livro Ocultismo e Teosofia, acho que tem o nome atual, é Ocultismo e Eubiose, ele colocou como 2016 o ano derradeiro do final de todas essas realidades, aonde a humanidade vai estar numa tremenda sombra, necessitando transformar e burilar todos os seus valores. Então, de 2017, repito, 20 de março de 2017 até o ano de 2052, estamos regidos por Saturno. Agora que vem as analogias que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. 2017 a 2052, a regência de Saturno faz com que sempre o primeiro ano, que é 2017, e o último, que será 2052, é regido por aquele que é o correspondente do ciclo. A última vez que a humanidade, agora novamente as analogias de uma forma aberta, não estou falando de pessoas, isso aos críticos de plantão, estou falando de uma forma coletiva, uma visão mais macro. Nós tivemos o último ciclo de Saturno de 1765 a 1800. O que ocorreu nessa data? Em 1776 nós tivemos a independência americana em 4 de julho, que é comemorada até hoje. Exatamente no ciclo e nos auspícios de Saturno, onde nós tivemos essa força, ou esse eflúvio ligado com o crescimento americano, que agora nesse novo ciclo, depois que nós temos a causa se tornando o efeito, nós vamos ver o que os Estados Unidos fez. Ele fez bem ou ele fez mal para a humanidade? Medite você de uma forma particular. Agora será cobrado tudo isso dele. Então, independente de quem estiver no poder nesses anos vindouros, serão seres que terão essa cobrança vibracional, que você pode chamar de cósmica ou celeste, iniciando no ano de 2017, tudo o que foi produzido. Vamos ver o que acontece. Pensem nos Estados Unidos, se ele fez bem ou mal para a humanidade. Iniciando 1789, 13 anos depois da independência americana, nós tivemos o quê? A Revolução Francesa. Então, acontecendo o eclodir novo aqui nas Américas e finalizando um ciclo agonizante ali na Europa, e a França representava o lugar onde seres especialíssimos, lembra do que eu falei no início do programa, seres oriundos das dimensões espirituais do planeta, que foram o Conde Saint-Germain, ou Conde São Germano, e o Conde Cagliostro. Esses dois seres que foram a mola propulsora vibracional para que seres associados a ele, que a história humana conhece, seres associados a eles, fizessem o eclodir da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, o que ela fez? Ela mudou todos os paradigmas da humanidade, e tudo isso no ciclo de Saturno. Então eu observo, se esse foi o último, e nós tivemos esses acontecimentos que reformularam tudo que está ligado à humanidade, não tenha dúvidas. Agora, 2017 a 2052, existe um símbolo que se chama Ouroboros, que é aquele símbolo circular que a serpente morde a própria cauda, que representa nada mais do que os preceitos de causa, lei e efeito. Tudo isso será cobrado agora. E o Brasil está inserido no processo. Como eu já falei em alguns programas, as experiências americanas, seguindo o itinerário evolucional,
estão projetadas hoje no Brasil. Então, quando a gente começa a entender a especialidade do nosso povo, que aqui nós temos tanto que tem de melhor, como também o que tem de pior, sempre onde tem luz, tem sombras, é o princípio da polaridade que está em tudo, como meu mestre sempre disse, o professor Henrique José de Souza, aprender a transformar, né, através da lei da polaridade, as trevas em luzes, a ignorância em saber. Então está tudo aqui, todo esse caldeamento, toda essa força. E o ano de Saturno, que chega agora, o que ele pede para quem quiser dar um impulso? Pense isso em sua vida. Disciplina, perseverança, crescimento real nos desafios, tudo que está ruim tem que ser quebrado, muita concentração e o tempo associado a isso. Se nós continuarmos em relação a Saturno e todas essas realidades, nós temos o signo de Capricórnio como um dos signos correspondentes a Saturno. Capricórnio é o cabrito, é o caprino, é o Kumara, é aquele que chega no topo da montanha, que na astrologia é o zênite. Será que nesses anos que correram do Sol, desde 1981 até esse que fecha, a gente conseguiu enxergar a montanha que a gente tem que subir? Que montanha é essa? A montanha dos nossos objetivos, a montanha das nossas metas, aonde realmente eu quero chegar. Como é que você vai subir para chegar no lugar se você nem viu ainda ou não sabe o que você quer? Aí que vem a perseverança, aí que vem a disciplina. Então procure colocar, a partir de já, na sua vida, todos esses valores éticos, esses valores morais em você como família, em você como trabalhador, em você como pessoa que está inserida nesse contexto coletivo. Aí que nós temos, vejam bem, o caprino, o Kumara, que está no topo da montanha, que representa a realidade de Saturno ou zênite astrológico. Observe se você está realmente fazendo isso. Todas as grandes tradições sempre têm uma montanha. Moisés teve que subir o Sinai, Cristo, a montanha das tentações, o Monte Meru indiano, sempre as montanhas. E hoje no Brasil nós temos uma montanha sagrada que seria a última montanha do ciclo, a Moreb, aonde? Exatamente ali em São Lourenço, no sul de Minas. Se um dia você for para lá, visite o Templo de Eubiose e leia os dizeres no Templo Obelisco, que foi deixado ali, influência com todos os valores da era de Aquário. Porque Aquário também é um signo que recebe os eflúvios de Saturno. Então a força do coletivo, a verdadeira fraternidade e principalmente os valores associados à nova era estão em jogo agora. Então tudo isso a partir de 2017, já a olhos vistos, sendo empurrado há vários anos, tendo o estopim agora no fechamento desse ciclo solar em 2016. Então que seja bem-vindo Saturno, com toda a sua força que vem trazer uma verdadeira disciplina para nós. E o que não estiver certo, não estiver correto, cairá, quebrará a olhos vistos para que o real e verdadeiro valor da era aquariana comece a se firmar cada vez mais no nosso país. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo e você está a fim de beber da fonte, aqui foram algumas visões totalmente pessoais e particulares minhas, eu recomendo a Sociedade Brasileira de Eubiose. Hoje, para mim, não tem lugar melhor para indicar. Você entrando na Sociedade Brasileira de Eubiose, ali você pode beber da fonte. Se você tiver a visão de não se perder no lado pessoal, porque é ser humano que compõe a sociedade, e você entrar na verdadeira energia causal dos ensinamentos do grande revelador, que foi o professor Henrique José de Souza, com a alcunha de JHS, com certeza, devagarzinho as coisas começam a se transformar, se reciclar e vibrar dentro de você. Manda um e-mail para mim. Qual é meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Me informe a sua localidade. As pessoas me escrevem e não falam o básico. Aí, com isso, o que eu demonstro para você? Eu demonstro se existe um departamento próximo a você e se não estiver, você pode fazer a iniciação online. Tudo é online hoje. Finalizando o programa, caminhos2005@terra.com.br. Me informe a sua localidade. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.